Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e essa aula aqui é sobre o quadrado da diferença de dois termos. Lembrando que nós vamos considerar que o x é o nosso primeiro termo e o a é o nosso segundo termo, beleza? Aí, se você quiser resolver esse tipo de situação ou precisar resolver esse tipo de situação, você pode fazer isso de duas maneiras. Vamos começar com a mais básica, porém mais longa. Vamos supor que você tenha que desenvolver esse binômio. O que você pode fazer? Se você tem x menos a elevado ao quadrado, então você pode escrever isso como x menos a vezes x menos a, correto? A partir de agora, você vai fazer a distributiva disso aqui. Ou seja, você vai fazer x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos a, isso aí vai dar menos ax. Agora aqui, menos a vezes x, menos ax, e menos a vezes menos a. Lembrando que menos vezes menos é mais a vezes a ao quadrado, correto? Para finalizar agora, observe que eu tenho dois termos aqui, ó, que são iguais, né? Que têm as mesmas partes literais. Então eu posso agrupar eles. Resposta: x ao quadrado menos. Eu devo ax para alguém. Devo ax para outra pessoa. Então eu devo 2ax no total, mais a ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui foi a primeira forma da gente resolver esse binômio aqui. Resolver esse produto notável, beleza? Vamos agora observar o seguinte. Se eu considerar que o x aqui é o meu primeiro termo e o a é o segundo termo, então você tem lá, x é o primeiro termo, a é o segundo termo. No final das contas, olha o que nós conseguimos. O primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, nós vamos criar uma regra baseado nesse resultado. O primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, quando você for resolver aquilo ali, ó, x menos a elevado ao quadrado, você pode fazer essa regra direta, que seria assim. Como que você resolve o quadrado da diferença de dois termos? A regra é o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais agora inverte sinal, o quadrado do segundo. Observe que agora eu consegui resolver com uma única linha. E aqui eu precisei um pouquinho de mais, tá? Um pouquinho de mais linhas, né? 1, 2, 3, vamos dizer assim. Tá? Então, veja, é muito prático usar essa regra. Como é que é? O quadrado da diferença de dois termos nada mais é do que o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos criar aqui um exemplo. Vamos supor que você tenha que resolver essa situação aqui, ó. Você tem 2x menos 3 ao quadrado. E você quer usar ela resolvendo pela regra prática que você acabou de aprender. Aí você pensa, a regra é assim, o quadrado do primeiro termo. Esse é o primeiro termo, então você faz 2x ao quadrado. Continua a regra, menos 2 vezes o primeiro pelo o segundo. Aí aqui você não leva o sinal de menos, é só o número, tá? Mais o quadrado do segundo. Ok? Beleza? Entenderam isso? Continuando então para finalizar aqui, ó. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 4. X elevado ao quadrado. Lembrando que nesse caso o 2 fica elevado ao expoente e o x também, certo? Continuando, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes x, 4x, 4x vezes 3, 12
x mais 3 elevado ao quadrado, 9. Moleza, né, pessoal, usar essa regrinha aí do quadrado da diferença de dois termos, né? Vamos continuar a aula e vamos fazer mais exemplos. Pessoal, o nosso exemplo, o próximo, é esse aqui, ó, 3a menos 4b elevado ao quadrado. E eu vou resolver das duas formas, usando a regra prática e usando o caminho mais longo. Pelo caminho mais longo, você ia fazer assim. 3a menos 4b elevado ao quadrado nada mais é do que 3a menos 4b vezes 3a menos 4b, certo? Agora você vai fazer a distributiva. Quanto que é 3a vezes 3a? 3 vezes 3, 9. A vezes a ao quadrado. Continuando. 3a vezes menos 4b. Como aqui é menos e aqui é mais vezes menos, menos. 3 vezes 4, 12. A vezes b, AB. Fiz a distributiva do 3 com os dois termos, correto? Agora eu vou fazer a distributiva do 4 aqui. Então vai ser menos 4 vezes 3a, menos 4 vezes mais 3 vai dar menos 12. Então, agora eu vou fazer a vezes b, ou b vezes a, que é a mesma coisa. Então aqui, AB. E por último, a distributiva do menos 4 com o menos 4 lá. Então vai ficar menos vezes menos mais 4 vezes 4, 16, b vezes b, b ao quadrado. Pronto, para finalizar o exercício, eu tenho aqui esses dois termos que têm a mesma parte literal, têm as mesmas letras, então a gente pode agrupar eles. Resposta, 9a ao quadrado, menos 12ab, menos 12ab, menos 24ab, certo? Mais 16b ao quadrado. 16b ao quadrado. Perfeito, finalizamos esse aí. Vou refazer o exercício agora usando o método prático. 3a menos 4b elevado ao quadrado. Qual é o método prático? O quadrado da diferença de dois termos nada mais é do que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Montei. Agora vamos continuar. Quanto que é 3 elevado ao quadrado? 9. A elevado ao quadrado. Ótimo. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Menos 24 AB, multiplica as letras, A vezes B, AB, AB, mais 4 elevado ao quadrado, 16, B elevado ao quadrado. E pronto, pessoal, observe que nós obtivemos o mesmo resultado, ó, 9a ao quadrado menos 24a mais 16b ao quadrado. 9a ao quadrado menos 24ab mais 16 ao quadrado. Aí você vai falar assim, professor, e se deu o mesmo resultado, então qual método eu uso? Usa o método que você quiser, respeitando o que o teu professor pede. Se ele pedir para você usar um método prático, então ele quer ver se você sabe o método prático. Se ele não pedir, você pode fazer de qualquer um dos dois jeitos. Eu gosto do método prático pelo simples nome ou pelo simples fato dele ser prático. Moleza, né? Pessoal, como cabe aqui, eu vou fazer mais um exemplo. Ó. Imagina essa situação aqui agora. Ó. A elevado ao cubo menos xz elevado ao quadrado. E eu quero resolver isso aqui utilizando o método prático. Então, eu tenho que o primeiro termo é o a elevado ao cubo. Aí menos, e aí o segundo termo é xz, tá? Método prático, fazer de preto. O quadrado do primeiro termo, então vai ficar a elevado ao cubo, que é o primeiro termo, ainda elevado ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Montei então, ó, vamos só conferir.
o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Agora, gente, é só dar aquela organizada. E aí você tem que lembrar o seguinte: potência de uma potência conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes a ao cubo vezes x vezes z. Como as letras são todas diferentes, vai continuar 2 ao cubo x z. Lembrando que a ordem das letras aqui não interfere em nada, tá? Mas, agora aqui você tem que lembrar o seguinte: é x elevado ao quadrado, que vai dar x quadrado, e z elevado ao quadrado, que vai dar z ao quadrado. E pronto, finalizamos esses exercícios. Vamos continuar, vamos fazer mais. Pessoal, o próximo exemplo é esse aqui, ó. Vou fazer a leitura. Para obtermos a menos 2b elevado ao quadrado, devemos acrescentar um termo ao polinômio a ao quadrado menos 2ab mais 4b ao quadrado. Qual é esse termo? O que ele está querendo dizer é o seguinte: que se eu pegar esse polinômio aqui, ó, e acrescentar algo nele, um termo nele, ele vai ficar igualzinho a esse. Bem, para fazer essa comparação, primeiro eu vou desenvolver esse, porque eu tenho que desenvolver para poder comparar. E aí eu vou usar um método prático para fazer esse desenvolvimento, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho, ó, a menos 2b elevado ao quadrado. Usando o método prático, nós vamos ter o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, 2b ao quadrado, certo? Continuando aqui, eu vou colocar o sinal de igual aqui. Então, eu tenho a elevado ao quadrado. Aqui, menos 2 vezes a vezes 2 vezes b é número vezes número, né? Menos 2 vezes 2, menos 4. Letra vezes letra, a vezes b, ab. Mais, agora aqui, é 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 4. b elevado ao quadrado, 4b ao quadrado. Certo. Finalizamos aqui, ó. Então, esse carinha já foi desenvolvido e deu isso. Só que ele falou que tinha que ter colocado um termo aqui para ficar igual. O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar os dois, ó. Esse aqui tem a ao quadrado menos 2ab mais 4b ao quadrado, certo? E ele disse, se você acrescentar algo aqui, esse carinha fica igual a esse. Então, eu vou acrescentar um cara chamado y. E vou descobrir quem é o y que eu estou acrescentando, certo? E isso aí tem que ficar igual a quem? Tem que ficar igual a esse aqui, ó, que é o que nós descobrimos. A ao quadrado menos 4ab mais 4b ao quadrado. Beleza? Pessoal, só uma leitura, ó. Para obtermos isso, que está aqui, devemos acrescentar um termo ao polinômio a ao quadrado menos 2ab mais 4b ao quadrado. Então, é o seguinte, eu acrescentei. O que eu acrescentei foi isso aqui, ó. Esse é o termo. Então, eu vou escrever aqui, ó. Termo. É ele que eu tenho dúvida e quero descobrir, certo? Vou fazer mais bonitinho aqui. Beleza. Qual é esse termo? Vamos descobrir. Agora, olha que fácil, ó. Aqui você tem a elevado ao quadrado. Do outro lado, você também tem a elevado ao quadrado. Como os dois são positivos, quando um mudar de lado, fica negativo. Então, um corta o outro. Aqui você tem menos 2ab e aqui você tem menos 4ab. Deixa aí ainda. Aqui você tem 4b quadrado e aqui você tem 4b quadrado. Como os dois são positivos, quando você passa para lá, fica negativo, corta, corta. Então, um cancela o outro. Olha o que sobrou desse lado. Menos 2ab mais y igual a menos 4ab. Como eu quero descobrir esse termo, que é o y, eu vou jogar para cá com o sinalzinho de
mais, ou seja, vou mudar de lado. Isso vai me dar y igual menos 4ab mais 2ab, certo? Continuando aqui, y igual. Se você deve 4ab e tem 2ab para pagar, quanto você vai ficar devendo? Menos 2ab. E pronto, esse aqui ó, é o termo que a gente procurava, menos 2ab. É claro, pessoal, que tem aluno que quando fizer essa comparação aqui, ó, pegou esse binômio aqui, o nosso produto notável, desenvolveu o produto notável, certo? Quando ele vê isso aqui, ele fala, ah, tem a quadrado aqui, tem a quadrado aqui. Tem b quadrado aqui, tem b quadrado aqui. O que que falta? Esse aqui é menos 4ab. Para esse ficar igual a esse, eu tenho que acrescentar aqui menos 2ab. Porque daí eu teria menos 2ab com menos 2ab, eu teria menos 4ab. Então tem aluno que vai fazer o raciocínio assim e não vai desenvolver isso. O importante é acertar o resultado, beleza? Pessoal, com isso nós finalizamos então essa aula. Eu vou me despedindo de vocês por aqui e vou gravar mais aulas sobre o quadrado da diferença de dois termos. E aí eu peço para você, se você estiver gostando, deixa um joinha aí, coloca um comentário, se inscreve no canal, todas aquelas coisas que podem ajudar o canal a crescer, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!